Graça e paz, queridos irmãos. Que bom estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus, nosso encontro Vida Plena, essa escola que tem tanto abençoado a minha vida e com certeza a vida de cada um de vocês. E nós hoje vamos estar estudando mais uma vez a Palavra de Deus. E o tema do nosso estudo de hoje, da Escola Vida Plena, é Vencendo o Inimigo. Nós estamos começando uma caminhada de fogo com a igreja aí. Então, nós precisamos entender algumas coisas importantes para essa nossa caminhada em relação a isso. Nós temos uma luta, nós estamos vivendo de momentos difíceis. Desde que quando nascemos, nós já nascemos guerreando. Para chegar primeiro, para fecundar, para vir ao mundo. Então, nós corremos, a vida é corrida. Nós percebemos como o tempo passa muito rápido. É só olhar para nossas crianças, né? Como crescem rápido. Os desafios que o mundo oferece para nós. Mas nós temos que entender que nós temos um inimigo, tá? E conforme nós entendemos quem ele é, nós vamos entender o nível da nossa batalha. E nós, como cristãos que somos, devemos estar preparados para essa nossa luta diária. Nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, também nas coisas mais complexas. Revela-se a luta que nós estamos travando. A vida, ela é feita de relacionamentos. Ninguém nasce sozinho, né? E ninguém cresce sozinho. Mas no decorrer da nossa vida, nós vamos passando por etapas de amadurecimento, de crescimento, e vamos percebendo que nós precisamos estar muito atentos a isso. E nós vamos estudar sobre isso, vencendo o inimigo, tá? E nós vamos entender como isso se dá na nossa vida, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. E nós, com certeza, vamos sair daqui mais preparados um pouco para a nossa caminhada de fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa consciência de vida plena que nós tanto almejamos e queremos desfrutar dessa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos por esta manhã maravilhosa em que podemos estar na Tua casa para estudar a Tua palavra. Senhor Deus, nós somos conscientes de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Mas também, Senhor Deus, nós temos consciência que nós temos um inimigo que tenta atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor, que tenta atacar as nossas fragilidades, Senhor. Mas nós temos o Senhor. E nós queremos nos fortalecer no Senhor, nós queremos submeter-se ao Senhor para aprendermos, Senhor Deus, a vencer as batalhas deste mundo e cumprir a nossa missão, assim como o Senhor cumpriu e venceu. Nós também queremos vencer em Teu nome, Pai, guiado pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude e nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Vencendo o inimigo. Aí nós perguntamos assim, né? Mas quem é o nosso inimigo? Eu sou tão bonzinho, eu faço tudo certinho, eu cumpro a lei, eu não tenho inimigo, não. Não, temos sim. Temos sim. Ele trabalha 24 horas para nos destruir. E a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem um propósito. Assim como o nosso Salvador, o Senhor Jesus, tem o propósito dele. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, nós estamos vivendo esse campo de batalha, mas sem esquecer que nós já somos mais que vencedores. Querido, quando nós falamos do inimigo, nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos falando de um povo que já venceu. Nós estamos falando de homens e mulheres que já venceram o inimigo.
Mas o que ele busca fazer? Ele busca tirar a alegria da nossa vitória, a alegria da nossa salvação. Então, quando nós falamos dele, não é porque o tememos. Nós tememos a Deus. Nós nos sujeitamos a Deus. Mas nós não temos medo dele. Mas nós temos que estar preparados, porque ele é forte, para que ele não nos venha nos enganar. Entende? Então, nós não falamos com medo do diabo. Não, nós não temos medo do diabo. Nós temos respeito e honra ao nosso Deus. E para isso que nós estamos estudando a palavra. É para isso que nós estamos nesse mundo aqui, para glorificar o nome dele. Mas, sabendo que ele vai tentar atrapalhar. E quando ele entrou nesse mundo, ele entrou por uma legalidade que nós demos, que a humanidade deu. Então, ele entrou porque nós deixamos ele entrar. Agora, ele sai da nossa vida, da nossa história, também por uma decisão nossa, fortalecida em nossa posição em Cristo Jesus. Então, quando você e eu decidimos viver uma vida no Senhor, uma vida consagrada, uma vida de obediência ao Senhor, nós estamos batendo a porta na cara de Satanás. Porque nós já escolhemos quem dirige a nossa vida, quem dirige a nossa casa, quem dirige os nossos negócios, quem dirige os nossos relacionamentos. Então, quando nós falamos assim, que o Senhor Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, ele já mudou a nossa vida de direção e de domínio. Porque antes nós éramos escravos do pecado. E todo aquele que é escravo do pecado, ele está sujeito ao domínio de Satanás. Mas aquele que é livre do pecado, ele não tem mais a influência, no que eu digo de direção, de Satanás. Porque nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos resistir ao pecado. Claro, desde que nós venhamos a nos submeter-se a Deus. Como eu me submeto a Deus, eu tenho poder para vencer o pecado, para dizer não para o pecado. Para dizer não para o diabo. Tá ok? Então, olha só. Então, nosso inimigo é Satanás. Ele tem um nome, tá? O nome dele é Satanás. Mas como que esse ser chegou? Satanás, na verdade, ele era Lúcifer. Tá? Ele era um anjo de Deus, um querubim de Deus. Ele era um portador da luz, que significa Lúcifer, portador da luz. Então, ele tinha grande poder e influência no céu. E Deus fez ele forte, poderoso, um líder. E a palavra de Deus diz que ele era o padrão de perfeição do céu, de tudo que Deus faz. Olha só que nível que ele estava com Deus. E ele se rebelou contra Deus. Está lá em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 12. Tá? Vou ler aqui com vocês. Ezequiel 28, a partir do 12, dá essa descrição para nós. Vamos lá, a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhes assim: assim diz o soberano Senhor. Olha só o que diz. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. O camarada, ele era o padrão de Deus. Sabe aquela coisa que nós construímos primeiro para servir de modelo para as outras coisas criadas? Acredito que Lúcifer é esse padrão. Tá? Acredito que seja assim. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e as garnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Entende que ele foi criado de uma forma especial. Nenhum dos outros seres, dos outros anjos, tem esse destaque.
quando se fala da criação. Mas Lúcifer tinha esse problema. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Até que se achou maldade em você. O que influenciou Lúcifer a ter esse coração? Ele era o padrão de todas as coisas. Ele era o ungido de Deus, o guardião. Ele tinha uma posição de destaque. Então, tudo que ele queria estava sob o domínio dele. Deus deu isso a ele. Deus deu isso a ele. Então, quando ele, agora, com esse poder, com essa influência toda, ele se acha que pode ser igual a Deus. A maldade entra. Quando uma pessoa sai da posição de autoridade que ela foi colocada, isso se chama rebelião. E contra um líder que Deus estabeleceu. Aqui, nesse caso, era o próprio Deus que tinha colocado Lúcifer ali naquela posição, deu ele essa autoridade, mas ele se rebelou contra Deus. Ele achou que podia ir além daquilo que Deus havia determinado para ele. Então, aqui que começa a crise de todas as coisas. Então, por esse ato dele, ele é tirado do céu, ele é expulso do céu. Lembra que Lúcifer é um espírito, é um anjo, é um espírito. E ele é expulso do céu. Então, a história para aqui. E Lúcifer vai aparecer onde? Lá no Éden. Que a Bíblia vai falar. Quando Adão e a Eva estão no jardim, agora criado por Deus, também, como padrão para nós, todos nós somos filhos de Adão, segundo a carne, nós herdamos todas as coisas de Adão, inclusive a natureza pecaminosa. Nós herdamos tudo de Adão. Mas, um dia, Jesus entrou na sua vida, entrou na sua história. E o que ele fez? Ele desfez a obra final de Satanás, que era a morte. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem o pecado saiu do mundo. Do mundo o quê? Do meu mundo. Quando eu decido escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu decido entregar a minha vida a Jesus. Como nós falamos aqui, eu passo do domínio do pecado para o domínio de Jesus. Eu mudo de reino. Eu mudo de história. E eu também mudo de destino. Porque agora quem guia a minha vida, quem está na sua vida, é Jesus. E Jesus estando na sua vida, na minha vida, nós temos poder para dizer não ao pecado. Por quê, querido? A forma que Satanás vai atacar a nossa vida, a nossa história, os nossos relacionamentos, é nos levando a pecar. Ele precisa do pecado para atingir a gente. Ele precisa disso. Ele precisa de uma porta, ele precisa de uma legalidade. Mas quando nós decidimos viver uma vida santa, irrepreensível, diante de Deus, nós fechamos essas portas. Não quer dizer que nós vamos deixar de ser atacados, nós não seremos alcançados pelo ataque dele. Porque ele atacou o próprio Jesus. Lembra quando Jesus sai, é levado pelo Espírito para o deserto, para jejuar, para se consagrar, e o Satanás vai lá perturbar Jesus. Entende? Mas também nós
enfrentamos, temos embate com Satanás, é quando nós desenvolvemos a nossa missão. Porque, além dele ser nosso inimigo, tentar nos destruir, ele quer impedir que nós venhamos a realizar a missão que Jesus nos deu. Então, quando você se propõe a realizar a obra do Senhor, ele vai se opor a você também. Porque ele não quer. E a característica que nós temos de filho é que nós faremos a obra que o Pai nos deu para realizar. E nós somos consagrados por Deus para isso. Então, vamos lá. Então, ele era esse querubim. Então, isso foi resultado de orgulho, exaltação. Assim, podemos perceber a natureza dele. Ele é um ser espiritual. Olha só, Atos 13, de 8 a 10. Tem uma história muito, muito, muito interessante que fala do Elimas. Essa história é muito, muito interessante porque ela trabalha o propósito de Satanás, de impedir, de atrapalhar as pessoas de entenderem a missão que ela tem e de entenderem a voz do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia fala assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Aqui eu estou lendo 2 Coríntios 4:4, tá? O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, só Satanás, ele trabalha com um engano, mas também trabalha cegando, impedindo a nossa visão e o nosso entendimento da obra de Cristo. Então, quando eu tenho a minha visão correta a respeito de quem eu sou, de quem Cristo é em mim e o que Cristo faz através de mim, fica mais fácil de eu vencer. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes você não acredita que Jesus pode usar a sua vida, que Jesus está te abençoando. Por causa das lutas. As lutas, às vezes, ela nos cega, ela direciona as nossas emoções para ela, e não para o Senhor. As nossas dificuldades. Então, quando eu e você entendem assim, não, Satanás, você não vai me cegar. Senhor, eu quero a tua visão. Eu quero entender. Por isso que nós hoje vamos iniciar os nossos 40 dias de jejum e oração. É isso que nós vamos enfatizar. O esclarecimento da parte de Deus. Buscar a essência, a intimidade do Senhor para entendermos coisas que nós precisamos entender. E aprender coisas que nós precisamos aprender com Ele. Tá? Mas então, quando ele fala assim, o Deus desse século cegou o entendimento. Aqueles homens que estavam levando Jesus para a cruz, com requinte de crueldade, zombando, fazendo tudo aquilo, assim, mas o que Jesus fez para esses homens, para ser tratado desse jeito? Ele só fez o bem, ele curou as pessoas, ele abençoou as pessoas, ele deu vista aos cegos, ele fez o coxo andar, ele ressuscitou mortos. Como que uma pessoa que faz tanta coisa boa é crucificado, é tratado daquele jeito? Então, nós vamos entender o que Jesus fala. Não, ninguém tomou a minha vida, eu a entreguei. Então, Satanás, ele não, quando Jesus estava sendo ali torturado, humilhado, indo para a cruz, aquilo não foi o poder de Satanás. Não foi Satanás que fez aquilo. Satanás, ele fez o roteiro, mas o propósito de Jesus ir para a cruz foi por causa dos nossos pecados. Então, o que crucificou Jesus foi os nossos pecados. Então, é a primeira coisa que nós temos que entender para vencer o inimigo. É não dar a ele um poder que ele não tem. Ele não tem poder de matar Jesus. Ele não tem poder de sacrificar Jesus. O sacrifício de Jesus foi feito pelo próprio Deus. Deus entregou Jesus em nosso lugar. Jesus foi oferecido a Deus em sacrifício. A forma que eles fizeram o sacrifício foi uma forma maligna. Mas o propósito foi de Deus.
A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer assim, se nós já fomos crucificados com Cristo, nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Então, quando eu entendo isso, quando eu preciso entender essas coisas, quando eu busco entender essas coisas, eu estou me colocando na posição que Deus, que Jesus me colocou. Então eu se torno um opositor a Satanás. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer a obra de Satanás, e nós estamos aqui para isso também, para desfazer as obras de Satanás. Nós estamos aqui para ser a voz de Deus para esse mundo, para essa geração. E ele vai tentar nos calar. Mas ele nos cala, nos cegando, tirando a visão correta das coisas, tirando a nossa visão do Senhor Jesus, tirando a nossa visão do sacrifício que ele fez por nós na cruz. E tirando também a nossa consciência, o nosso conhecimento em relação a ele. O apóstolo Pedro nos dá um conselho muito interessante. Ele diz assim, antes de todas as coisas, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, cresça na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também a Bíblia vai dizer assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só como é que o reino de Deus, olha como é que Jesus está em primeiro lugar na nossa vida. Porque ele estando em primeiro lugar, nós temos garantia de vencermos tudo aquilo que vem depois. Porque tudo aquilo que vem depois tem que passar pela sua vida. E tem que passar por aquilo que está em primeiro lugar. Então, às vezes, essa palavra primeiro lugar é muito importante quando nós vamos nos dispor a uma batalha espiritual, a um envolvimento espiritual. Os nossos relacionamentos, por mais sociais que eles sejam, ele também é espiritual. Por mais que nós estejamos no campo desse relacionamento social, nós temos que entender que ele tem um cunho espiritual, porque nós estamos cumprindo um propósito. Então, olha só o que Satanás tenta fazer: nos cegar. Mas como que os meus olhos espirituais são abertos? Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos espirituais. Ela nos convence de quem nós somos. E quando você está convencido de alguma coisa, você está pronto para realizar. Muitas das vezes nós nos sentimos inseguros, por quê? Porque não temos segurança. Mas quando eu estou consciente, estou seguro, eu realizo de maneira tranquila e segura. Esse é o nosso Deus. Vamos lá. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, olha só. Submeter, submissão. Submissão é o quê? Como nós podemos definir submissão? Submissão é você aderir à vontade de uma outra pessoa de maneira natural, de maneira voluntária. Quando eu me submeto a uma autoridade que manda eu parar, eu paro. Eu não estou parando por causa daquela pessoa. Eu estou parando por causa da autoridade que ela representa. Ela é uma autoridade. Então, ela mandou parar, eu vou parar. Mas eu vou fazer isso por quê? Porque eu tenho consciência de quem ela é e do papel que ela está exercendo. Mas também, se uma autoridade mandar você fazer uma coisa errada, você não vai fazer. Porque você tem uma consciência que direciona você, que você sabe o que é certo. Então, a primeira coisa que as autoridades têm que ser, elas têm que ser reconhecidas. Autoridades reconhecidas. Satanás não é uma autoridade reconhecida. Pelo contrário, ele é um impostor.
Então, muitas das vezes as pessoas se submetem a Satanás porque ele usa o processo de engano. Ele passa para a pessoa, para nós, como uma autoridade reconhecida. Uma autoridade legal, uma autoridade legítima, e ele não o é. Então, por isso que nós vamos entrando nesse campo de batalha, na nossa mente, no desenvolvimento da nossa luta, quando nós não conhecemos quem é o nosso inimigo, como ele trabalha. Mas, o que a Bíblia fala? A Bíblia, ela não é enfática tanto em você conhecer Satanás, não é. Mas ela é muito enfática em você conhecer Jesus. Em você conhecer Deus. Porque se você conhecer Jesus, ele te revela o outro lado. O diabo não se passa por Jesus na sua vida, não se passa como Deus, não se passa como o Espírito Santo. Porque você conhece bem Deus, você conhece bem Jesus, você conhece bem o Espírito Santo. Para saber que é um impostor que está ali. Sabe aquela bênção que vem transvestida, ou aquele pecado, melhor dizendo assim, que vem transvestido de bênção? Parece bom, mas quando você vai nos mínimos detalhes, você vê que é maligno. Que não é de Deus. Mas como que eu vou entender isso? Conhecendo o Espírito Santo. Conhecendo a voz do Espírito Santo. Então, a primeira parte que eu preciso entender é que eu preciso estar sujeito a Deus. E aqui a sujeição não é nada pesado, é um lugar de proteção. É como a Bíblia fala, que a galinha esconde seus pintinhos ali, debaixo das asas. É o que o Salmo 91 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Esse é o meu Deus, que me fortalece, que me protege, diante da guerra que eu estou vivendo. Mas aqui algo importante que nós precisamos ter muito cuidado, é se você está debaixo da autoridade de Jesus, se você está sendo submisso a Deus, muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado não estão. Então aqui que entra a nossa guerra, entre as pessoas que nós amamos e o nosso Deus e Satanás. E Satanás usa pessoas que nós amamos para nos atacar. Veja o que aconteceu com Davi e Absalão. O próprio filho tentando matar o pai. O próprio filho tentando matar o pai. Aí você vê Jesus tratou Judas de uma forma amorosa, como tratou os outros, e Judas vai e trai o Senhor Jesus. Gente, então é batalha espiritual. Mas você precisa entender. Nós precisamos entender a quem nós servimos. 1 Pedro 5:8 nos diz assim, 1 Pedro 5:8, estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. A Bíblia não coloca Satanás como inimigo de Deus. Satanás não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Não, gente, parece que a gente está, às vezes, que a luta entre Deus e o diabo, parece que Deus está fazendo o maior esforço para derrubar Satanás. Não tem esforço nenhum, gente. Primeiro que a Bíblia já diz que ele já está derrotado, nem luta tem. Não tem luta nenhuma. Parece que está ali, está ali, está cansando, Deus está cansado e o Satanás está... Nada disso. Satanás já está derrotado. Ele sabe que ele está derrotado. O que ele quer? Ele quer levar mais gente com ele. Assim como ele tentou lá no Éden.
assumir o lugar de Deus, ser como Deus, é o que ele quer fazer comigo e com você. Tudo que Satanás quer é que as pessoas o tenham como Deus também. Não, você pode servir a Deus, você pode servir a Jesus, você pode adorar Jesus. Satanás não está nem aí para isso. Ele quer que você o adore também. Tudo que você dá para Deus, você dê para Ele também. É isso que Ele quer. Mas sabe o que é o lindo disso tudo? É que Deus não aceita. Satanás aceita. Você vir para a igreja, cantar, louvar, fazer tudo e depois ir lá servir a Ele também. Ele fica de boa, ele não tem nada, ele não é ciumento. Mas agora, Deus não. Deus é ciumento. A Bíblia diz que Deus é ciumento. Porque você e eu somos a imagem dele. Criado à semelhança dele, para ele, para a glória dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, ele é Pai. Ninguém pode ter dois pais. Não dá para ter dois pais, é um só. Entende? Então, isso Deus não aceita. Por isso que está lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E acabou, ponto final, acabou. Não devemos ter, não podemos ter, porque Deus não aceita. Então, o que o inimigo quer? Ele quer o plano dele lá no céu, ele quer executar na terra. Já que Deus criou o ser humano para a adoração dele, para ter comunhão com ele, eu vou tentar agora na vida dos seres humanos. O lugar de Deus na vida deles. O lugar de Senhor na vida deles. E aí que entra. Deus não aceita. E aí Deus julga. Deus nos limpa. Deus nos corrige para que nós sejamos totalmente dele. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando aquele cujo coração é totalmente dele. Aí você vai entender a história de Jó. A história de Jó é a nossa história. A vida de Jó é a nossa vida. Deus nos abençoou com tudo. Mas o que Satanás vai ver em Jó? Mas também o Senhor dá tudo para ele, quer dizer, o Senhor está comprando a adoração dele. Essa adoração não é verdadeira. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Tanto que Deus realmente mostrou, está vendo aqui, Jó? Aí Satanás vai lá, não é verdade. E Deus deixa Satanás tocar na vida de Jó. Para mostrar um verdadeiro adorador. Que não são as coisas de Deus que nos atraem. Não são os mimos de Deus que nos atraem. Não, é o próprio Deus. Então Satanás é derrotado pela fidelidade de Jó. A fidelidade de Jó derrota Satanás. Porque ele pensou que Jó ia blasfemar. E mandaram Jó blasfemar. Acaba com tudo isso aí, blasfema esse teu Deus e morre. Mas quando nós entendemos quem é o nosso Deus, e as lutas vai nos revelando isso, quem nós somos e quem Deus é. Deus não vai mudar por causa de mim. Não vai mudar. Por melhor que eu seja como cristão, por mais dedicado que eu seja, ele é sempre o mesmo Deus. Quem vai melhorando, quem vai crescendo sou eu. A partir do momento que ele vai trabalhando na minha vida, na sua vida. Você vai melhorando, você vai crescendo. E você vai se fortalecendo. Aí quando o inimigo vem, você diz assim, está escrito. O poder do Senhor me ungiu para. O Espírito de Deus se move em mim, está em mim.
Então, Satanás, pode sair. Esse meu amigo é demais. Obrigado, amigão. Obrigado, Léo. Então, Deus vai trabalhando assim. Deus vai fortalecendo assim a nossa casa, a nossa vida. Pelo posicionamento que nós temos nele. Entende? Então, olha só o que está escrito lá em Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Eles e os seus anjos foram lançados à terra. Então, ele está entre nós. Ele está entre nós. Da mesma forma, agora o Espírito Santo não está entre nós, ele está em nós. Amém? O Espírito Santo está em nós. Ele age também entre nós, nos nossos relacionamentos. Mas o lugar dele é em nós. Foi para isso que ele foi enviado. Para estar em nós. Por quê? Ele estando em nós, não tem espaço para Satanás. Mas às vezes nós queremos estar no lugar que ele está se manifestando. Mas não está em nós. Estar na igreja, estar fazendo coisa para Deus não quer dizer nada. Agora, o Espírito Santo está em você, diz tudo. Tudo. Diz quem você é, quem está em primeiro lugar na sua vida e contra quem você está lutando. Você já definiu o lugar, a sua posição no campo de batalha, que é o lado de Jesus, do exército da igreja do Senhor, da igreja viva, triunfante do Senhor Jesus. Você está enfileirado no exército de Cristo. Amém? Então, quando eu tenho isso, então eu sei quem é. Então, olha só, Mateus 10, ou melhor, Mateus 4, 10. Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então, aqui, a obediência. O que Satanás? Satanás deu uma ordem, fez um pedido a Jesus. Mas Satanás não queria que aquele pedido fosse algo bom para ele, mas sim para o próprio Jesus. Ele viu a necessidade de Jesus e ele faz o quê? Faça, você não é filho de Deus? Eu não preciso fazer para mostrar que eu sou filho de Deus. Eu preciso simplesmente ser filho de Deus. Se você é, você não precisa ficar dizendo que é. Você é, ponto final. Porque o que vai revelar isso são os seus frutos. Eu nunca vi uma pessoa dizer assim: ali é uma mangueira. Nunca vi. Vai lá, vai encontrar manga. Agora, a pessoa ir numa goiabeira dizer que ela é mangueira, não dá, né? Porque o fruto diz que é uma goiabeira. Então, quando você chega perto de uma pessoa comprometida com o Senhor Jesus, você vai ver. Mas você precisa ser para você poder ver. Porque se você não for, você se engana. Você precisa ser da mesma espécie. Para você entender. Você precisa ter conhecimento de Deus, essa busca de Deus, para você entender. Vamos lá. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, olha só. Aquele que peca, aquele que tem a sua natureza pecaminosa, aquela árvore que dá fruto para o pecado, é isso que a Bíblia está dizendo. Tá?
aquele que a natureza dele é carnal. O pecado não incomoda ele. Mas ele se passa por crente, por santo, por tudo isso, mas o pecado está lá, e ele sabe que é pecado, mas não incomoda ele. Filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Se é filho do diabo, é inimigo de Deus. E aqui que está a nossa luta. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Infelizmente, ou felizmente, a obra do diabo está na vida das pessoas. E nós precisamos pregar o evangelho da libertação, da cura. Que essa pessoa está enganada, que essa pessoa está presa. Sem ferir a pessoa, mas ferir quem está dominando ela. Sem atacar a pessoa, mas atacar quem está dominando ela. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Mas ele se manifesta através de pessoas. Nós vamos preparar uma ministração aqui sobre compaixão, para nós aprendermos a lidar com isso. Porque aqui está o segredo da igreja de hoje. Que a igreja de hoje precisa aprender e viver de maneira intensa a compaixão. Vamos lá? Então, Efésios 6:11. Efésios 6, capítulo 6, verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Mas antes disso aqui, a palavra de Deus diz para nós estarmos o quê? Sujeitarmos a Deus, né? E resistir ao diabo. E quando nós estamos nos revestindo da armadura de Deus, quando eu estou revestido da armadura de Deus, o que está acontecendo comigo e em mim? Eu estou me preparando, eu estou preparado para viver o quê? O que eu estou me preparando? Para uma guerra espiritual. Para uma batalha espiritual. Mas a armadura de Deus, ela só serve em pessoas preparadas para vesti-la. Existe um preparo para vestir a armadura de Deus. Deus não vai colocar a armadura dele em qualquer pessoa. É só você voltar no início, no verso 8 e 9 de Efésios 6. O que diz ali, Efésios, naquele início? Para que nós possamos buscar o quê? Tá revestido de Jesus, do Espírito Santo. Para depois colocar a armadura. Porque é uma questão de você ter uma arma e não saber usá-la. A sua mentalidade não foi formatada para usar aquilo. Você não foi treinado para usar aquilo. É a mesma coisa eu pegar um software, pegar um computador, ligar ele, instalar um software novinho lá, comprei, fiz tudo e não sei usar. Entende? Você compra um carro, mas não tirou a habilitação, não sabe dirigir. Então, o que Deus vai fazer? O que o Espírito Santo vai fazer? Vai salvar você, vai trabalhar em você, vai treinar você, e aos poucos ele vai colocando a sua armadura em você. Quando você estiver dominando a armadura, você vai para a guerra, filho, fica tranquilo. Passou pelo tempo ali de treinamento, está pronto, batalha. Vai. Tem uma ministração, gente, que está queimando meu coração, mas está lá. Está lá. É chegado, preparados para a batalha. Está lá, a gente vai ministrar aqui com vocês
no momento próprio. Quando Jesus começa o ministério dele, quando ele recebe a mensagem que João havia morrido. Mas vamos continuar aqui para construir uma vida vitoriosa em relação às nossas batalhas contra o inimigo. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Lembra? Vocês foram ministrados sobre isso aqui, né? Eu também. Está guardadinho lá. De vez em quando eu vou lá dar uma relida lá para ver se eu estou guardando meu coração certinho. Vou lá olhar de novo. Porque tem coisa que a gente não pode esquecer. Tem que estar trazendo a memória. Então diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É isso que está dizendo lá. O apóstolo Paulo, antes de você ser revestido da armadura dele. E se você pensar bem, foi isso que Jesus fez antes de mandar os seus discípulos para Jerusalém. Ele fortaleceu eles nele. Jesus foi trabalhando com os seus discípulos nele, a ponto que seus discípulos não saberiam viver sem ele. Foi isso que Jesus fez. Em mim e em mim. Aí depois, quando ele vai, ele diz para os seus discípulos o quê? Não mais em mim. Agora vocês serão revestidos do poder do alto. Vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. E vocês vão. E vocês vão poder fazer discípulos em meu nome. Amém, queridos? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para que nós possamos passar por tudo isso e continuarmos firmes, inabaláveis no Senhor. Entenda que o nosso inimigo é real, Satanás é real. Ele está trabalhando. Mas nós temos quem? O nosso Deus. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra dele. Nós temos a igreja, nós temos a célula, nós temos nosso líder de célula, nós temos pastores, nós temos uns aos outros. Tudo isso para vencer um inimigo só, Satanás. Você tem sua casa, você tem sua família. É nós que temos que ir. E a Bíblia nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja é a nossa unidade. É a nossa união. É a nossa consagração. Para nós irmos e avançarmos em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus esse tempo. Muito bom ver vocês aqui. Ter vocês aqui conosco na Escola Vida Plena. Que Deus nos abençoe, fortaleça-nos poderosamente, o meu e o seu coração nele, para junto nós avançarmos. Pai, em nome de Jesus, nós como irmãos, nós te agradecemos por mais uma Escola Vida Plena, por mais esse tempo, Deus, de estudarmos a Tua Palavra. E ela é viva, ela é eficaz, ela nos promove, Senhor Deus, ela nos fortalece. Pai, nós queremos aqui clamar ao Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe em nossas mentes e em nossos corações, dando-nos sabedoria, Senhor Deus, dando-nos, Senhor Deus, graça e entendimento, Senhor Deus, para nós trabalharmos, Senhor Deus, as nossas vidas fortalecidas no Senhor. Nós trabalharmos os nossos relacionamentos fortalecidos no Senhor, Pai. E juntos nós possamos, Senhor Deus, vencer as nossas batalhas, vencer o nosso inimigo. Nós vamos avançar, nós vamos crescer em Teu nome, Pai. Porque nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece.
E nós queremos sim, Senhor Deus, viver para a honra e glória do Teu nome. Dai-nos sabedoria, graça para nós vencermos o inimigo todos os dias em nossas vidas. Assim nós oramos, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo domingo em mais uma Escola Vida Plena.